Ação de que hoje eu tô muito cansado. Eu acordei às 5:30 da manhã, já sentei no computador. Eu estou elaborando esses materiais. Esses textos são textos de minha autoria, sabe? Então, eu estou produzindo para a aula, o material que eu vou usar. Então, eu estou muito cansado, porque eu estou também dando outros cursos, e eu estou com sono desregulado. Aí, o que, que eu fiz? Ontem eu fui dormir 6 horas da tarde. Eu acordei 2:30 da manhã sem sono. E agora eu estou morrendo de sono. Então, se a minha performance hoje não for tão boa, vocês me dão um desconto, tá? Mas vamos tentar. Eu quero explicar uma coisa para vocês. É o seguinte. Eu vou falar um negócio que parece repetitivo, mas só o comecinho, tá? Parece que juro composto é maior que juro simples, né? A gente tem uma tendência a achar que os juros compostos são maiores que os juros simples. Mas isso nem sempre é verdade, certo? Eu vou mostrar quando que isso nem sempre é verdade. E o fato disso não ser sempre verdade, o fato disso nem sempre ser verdade, faz com que a gente tenha uma situação inusitada que não só é aplicado pelos bancos. Tem uma calculadora financeira bem famosa chamada HP12C. Essa calculadora, ela não é nem a melhor, nem a mais moderna, mas ela é a calculadora mais vendida e a que todo mundo aprendeu a usar. Então, tem banco que até hoje usa calculadora HP12C. Se você chegar lá na mesa lá do banco, a pessoa está lá com a HP12C. Tem curso até hoje da HP12C. Para vocês entenderem o nível de absurdo que é o pessoal usar até hoje a calculadora HP12C, é a mesma coisa que a gente estivesse usando até hoje um computador Pentium 100 ou aqueles celulares tijolão até hoje. Acontece que por que eles usam HP12C? Porque acostumaram a usar HP12C. Inclusive, eu vou falar dela nessas aulas, porque quando a cabeça de quem elabora as questões da prova de matemática financeira passa para alguém que tem uma HP12C. E nessa HP12C, se você não fizer nada, ela vai considerar uma coisa que eu vou falar hoje, que é a chamada convenção linear. Para entender isso, eu vou dar uma explicação bem simples aqui. Suponha um capital de R$2.000 sendo aplicado a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses. Tá? Vamos calcular o montante a juros simples e o montante a juro composto. Então, vamos escrever aqui. Juro simples e juro composto. Tá? Não é uma revisão. Tá? Isso aqui, preciso que vocês prestem muita atenção nisso para conseguir entender o que eu vou falar daqui a pouco. Bom, parece óbvio que o juro composto é maior, né? Montante é juro simples, é o capital vezes 1 mais IT. Deduzir essa fórmula na primeira aula. Se vocês quiserem voltar lá e assistir a primeira aula depois para relembrar isso aqui, pode ser interessante, mas é essa fórmula, tá? A fórmula do juro simples. Então, montante é igual a R$2.000 vezes 1 mais I é 0,1, né? 0,1 vezes 3. Então, montante aqui é 2.000 vezes 1,03. Então, montante é 2.060. Acho que é isso, tá? Se tiver errado, me avisa. Agora, preste atenção no juro composto que vai acontecer. Vai ser um valor maior, mas é claro que é um valor maior. Você tá fazendo um juros sobre juros, né? Então, vai ser um juro maior. Então, 2.000 vezes 1,01 elevado a 3. Não dá para fazer isso sem uma calculadora. Até dá, mas não dá tempo. Então, vamos fazer na calculadora, porque é importante entender a ideia. Tá? Depois, lá na prova, eu mostro que jeito que a Cés Gran Rio faz. 2.000 vezes 1,01 elevado a 3.
Bom, aqui deu... Bom, diferença deu mínima, né? 2.060 e 60 centavos. É isso? Tá certo que eu fiz? A diferença é mínima, certo? A diferença é mínima porque eu coloquei uma taxa pequena. Não, eu entendi. Tá errado aqui. Aqui é 1,3 e aqui é 1,1, tá? Então aqui vai dar 2.600. Hoje eu não tô legal, viu, pessoal? Eu tô com sono. Então, se vocês forem perguntando, às vezes vocês me acordam, tá? Então, 2.000 vezes 1,1 elevado a 3. Então, 2.662. Bom, aparentemente, juro composto é sempre maior do que juro simples, certo? Essa é uma tendência que a gente tem de imaginar. Juro composto é juro sobre juro composto é maior que juro simples. Agora, vamos pensar na seguinte circunstância, tá? Eu tenho um capital de R$ 2.000 aplicado a uma taxa de 10% ao mês durante 15 dias, tá? Minha capitalização aqui é mensal, tá? Todos eles, a capitalização é mensal. Então, veja, T igual a 15 dias, T igual a 0,5 meses. De acordo? Então, o montante aqui no juros simples, ele é bem fácil de fazer, né? Ele é a mesma lógica, 2.000 vezes 1 mais 1,1 vezes 0,5. Aí, 2.000 vezes 1 mais 1,1 vezes 0,5, 0,55? 5,5? Não, 0,55. Então, vai dar 1 vezes 1,55. Pode, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Alguém está com o áudio ligado, está dando eco aí. Então, 3.100, meu montante. Quero... Hã? 1,1 vezes 0,5. Não, tá errado. 1,1 vezes 0,5. Não, não é 1,1, né? É 0,1. Então, 1,05. Então, não dá aqui lá, não. Dá 2.000 vezes 1,05, 2.100. Pessoal, vocês vão me desculpar hoje se eu der umas perdidas aqui, que eu tô, como diz, não tô bem. Então, o montante... Vamos calcular agora o juro composto. Então, 2.000 vezes 1,1, né? 1,1 elevado a 0,5. O que é elevar a 0,5? Elevar a 0,5 é tirar a raiz quadrada, certo? Então, 1,1 vezes elevado a 0,5, eu vou fazer na calculadora. Em geral, eles dão esse valor numa tabela, na Segram Hill. Vai dar isso daqui. Vezes 2.000, dá 2.097,62. Vocês notaram? Eu tô meio energético, Milena, mas é porque eu não tô aguentando mesmo. Eu tô acordado desde as 18 horas eu tô acordado. Então, por isso que eu não tô dando conta. Então, olha, presta atenção no que aconteceu aqui. O juro simples foi maior do que o juro composto. O juro simples é maior que o juro composto quando o tempo é inferior a uma unidade da capitalização. Vamos fixar o regime da unidade e quando o T for menor que 1, o juro simples é maior. Isso é uma coisa que é contraintuitiva. A gente acha que o juro composto é sempre maior, mas não é verdade. Quando o tempo é inferior a 1, o juro simples vai ser sempre maior do que o juro composto, tá? Isso aqui é o seguinte: o banco usa isso a favor dele. Lembra que eu falei na primeira aula
que a regra de ouro da matemática financeira é que quem tem o ouro faz a regra. Então, o banco tem o dinheiro com ele. Se o banco tem o dinheiro com ele, o que o banco faz? Ele usa o juro que é mais vantajoso para ele. Ele usa juro composto, todo regime de juro é regime de juro composto, qualquer um. Isso eu já expliquei por quê, né? Se eu tenho um aumento do meu salário de 10%, não é do meu primeiro salário da vida. Meu primeiro salário da vida foi R$90. Vamos supor que eu tive 10% lá. 10% de R$90, R$9. Não faz sentido hoje. Vamos supor que eu ganhe 2.000. Eu ganho 2.000, vou ganhar 10%, não vai ser sobre o meu primeiro salário, é sobre o meu salário de hoje. Então, não faz sentido os juros simples na vida real. Mas os juros compostos, eles só são vantajosos quando o tempo é maior que 1. Tem até um desenho que a maioria dos professores fazem, tá? Não sei se quando vocês estudaram matemática financeira alguém fez, mas é importante, que é assim. O juro simples, ele cresce dessa maneira linear, enquanto o juro composto, ele cresce de uma maneira exponencial. O juro composto cresce assim. Não sei, é difícil desenhar. Ele cresce assim. O juro composto, ele é exponencial. Então, essa curva, essa reta aqui, é a reta do montante no juro simples. E essa reta, aqui é o montante simples, vamos pôr MS. E aqui é o montante no juro composto. Então, o juro simples, ele é linear e o juro composto é exponencial. Mas no intervalo de 0 a 1, o juro simples é maior do que o juro composto. Então, vamos colocar aqui, ó, esse que está aqui embaixo. Isso é muito importante e cai no concurso para saber se vocês sabem a diferença. Aqui é o juro composto e aqui é o juro simples. Certo? Consegue entender isso? Que quando Arrasou. Hã? Arrasou. Não, ainda não tô muito bem, Dimitri, eu tô sonolento hoje. Então, mas essa informação é muito importante, tá? Por quê? Porque o banco usa isso a favor dele. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, eu peguei emprestado no banco R$1.000 e eu vou pagar uma taxa de 10% ao mês e eu vou pagar isso em 2 meses e meio, tá? A capitalização é mensal, certo? Então, capitalização mensal. Vamos fazer a conta de quanto seria a juros simples e quanto seria a juro composto e depois eu explicar o que o banco faz de verdade, tá? Por isso que eu falo para vocês, às vezes compensa você esperar vencer o mês para pagar a dívida e não pagar em qualquer dia no mês. O banco tem um negócio chamado taxa over, tá? O juro do cartão de crédito, ele é do cartão de crédito, do cheque especial, ele é usado nessa taxa over. Então, essa taxa over, ela é melhor ainda para o banco. Eles misturam taxa over com o que eu vou falar daqui a pouco, convenção linear, e o banco sempre sai em vantagem. É absurdo, tá? É absurdo isso. Tá? Eu achei um livro muito bom de matemática financeira na internet, depois eu vou falar para vocês sobre ele, e lá tem textos explicando. Eu não achei o livro do Morgado, tá? O melhor livro de matemática financeira que eu conheço em língua portuguesa é o Progressões e Matemática Financeira, do Augusto César Morgado. Tem outros autores. Tá? Não acha na internet, ninguém escaneou esse livro ainda, e eu acho que vocês não encontram mais esse livro para vender, só naqueles livros de traça virtual, essas coisas. Augusto César Morgado. Eu vou tentar escanear ele. Eu tenho esse livro, só que eu não estou achando onde está, mas eu tenho o livro. Tá? É o melhor livro. Mas eu achei um que é legal. Tá? Então, vamos entender o que o banco faz para calcular isso aqui. Prestem muita atenção no que eu vou fazer, tá? Bom, a juros simples,
a fórmula é essa. A juro composto? Não, ao contrário. Ó, a juro simples, a fórmula é essa. A juro composto, a fórmula é essa. Quero já adiantar para vocês que o banco não usa nenhuma nem a outra fórmula, tá? Não usa nem juro simples, nem composto. Usa um híbrido dos dois. Depois quero explicar daqui a pouco. Vamos fazer as contas aqui. Então, aqui seria 1.000 vezes 1 mais 0,1 vezes 2,5. Vou fazer isso na calculadora para ir mais rápido. 1.000 vezes 1. Peraí, vamos pôr em parênteses aqui. 1 mais 0,1 vezes 2,5. Essa primeira conta dá para fazer na calculadora, tá? Então, 1.250 é o que eu vou pagar daqui a 2 meses e meio. No regime de juro composto, tá? No regime de juro composto. 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 2,5. É muito complicado elevar a 2,5 sem uma calculadora, né? Geralmente vai ter na prova uma tabela. Então, o juro é de R$ 1.269,06. O que os bancos pensaram? Será que tem um jeito da gente lucrar mais ainda do que isso aqui? Tem. O que o banco faz? Ó, o banco faz um negócio que é chamado de convenção linear. Então, vou mostrar para vocês o que o banco faz. O banco arrumou um jeito de fazer um regime que é mais complicado e mais vantajoso que ele. Tá? Então, presta atenção para entender o que é convenção linear, porque isso aqui, a maioria das apostilas não fala nisso, e vocês vão ver que tem questão, eu vou mostrar na quinta-feira, semana que vem, que tem questão da Cisgran Rio, dos últimos anos, que fala da convenção linear. Então, o que a convenção linear faz? A convenção linear não é 2 meses e meio? Então, eu tenho 2 meses inteiros, é a parte inteira, e eu tenho mais meio mês, que é 15 dias. Que é a parte fracionária. Que é a parte fracionária. Então, o que o banco faz? O banco arrumou um jeito de cobrar juros compostos nesse pedaço e cobrar juros simples nesse pedaço aqui. De forma que os juros vai ser maior ainda. Isso é chamado convenção linear. O que é convenção linear? Se você ler lá, convenção linear é quando você faz um sistema misto, tá? Tem gente que fala regime de capitalização misto. É quando você vai pagar a parte inteira em juro composto e a parte fracionária em juros simples. Por quê? Porque para o banco é mais vantajoso porque o período é inferior a 1 mês, tá? Isso é chamado de convenção linear. Isso aqui é chamado de convenção exponencial. Depois eu vou mostrar no GeoGebra para vocês entenderem melhor. Então, o banco, como é que você faz isso? Só olhar a taxa de 10%? Então, vamos lá. Então, o que o banco faz? Vou copiar os dados de novo. O banco vai pegar, primeiro, para t igual a 2, ele vai usar juro composto. Então, montante é igual a 1.000 vezes 1,1 elevado a 2. Só 2 meses, certo? Então, 1.000 elevado a 1,1, 1.210 é o meu montante. Aí, o que o banco faz? Vai pegar esse 1.210 e vai aplicar agora a juros simples durante meio mês. Agora é juros simples. Então, é 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, veja. Agora, ele vai aplicar a taxa de juros simples. Aqui é 0,05, 0,1 vezes 0,5, 0,05. Então, o montante é igual a 1.210 vezes 1,05. Que vai dar... Se você pensar bem, dá para até fazer sem calculadora, que é número pequeno. Então, 1.270,50 centavos. O banco consegue cobrar de você mais
do que o regime de juro composto. Aqui a diferença é pequena, 69 para 70. Mas imagine um banco que tem milhares de clientes e todos esses clientes estão pagando juro pelo dinheiro que ele que tá entrando lá. Se fosse um centavo vamos supor que um Banco do Brasil. O Banco do Brasil deve ter o quê? Na melhor das hipóteses, 50 milhões de correntistas. Um centavo de cada um dos 50 milhões de correntistas é 500 mil reais, certo? Então, aqui, o que aconteceu? Ele acabou cobrando mais. Então, com base nessa lógica, existe a chamada convenção linear. É bem fácil deduzir uma fórmula para convenção linear. Convenção linear. Eu vou dividir o tempo. Aqui é 2,5. Eu vou dividir em tempo inteiro, de 2, e tempo fracionário, de meio, tá? Você pode usar uma fórmula assim. 1 mais i, capital, né? 1 mais i elevado ao tempo inteiro, vezes 1 mais i elevado ao tempo fracionário. Essa é uma fórmula para convenção linear. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Eu acho interessante perguntar. Pode falar, Por Dimi. enquanto, não. Acho interessante essa ideia você comentou sobre cobrar até uns pequenos centavos ali, né? Parece que não faz muita diferença. Se a gente comprar, aí que acontece também até mesmo nos postos de gasolina, né? Tá lá o número lá cheio de número depois da vírgula, né? E aquilo é para criar uma ilusão na pessoa, né? E hoje mesmo eu fui no supermercado e minha compra ficou em alguma coisa e 98 centavos. Não me deram os 2 centavos de troco. Aí imagine isso acumulado. Só que no caso do banco, assim, é mais gritante, porque, olha, isso aqui é um truque. Se vocês pensarem, isso daqui é golpe. A chamada convenção linear não faz nenhum sentido. Por que você vai cobrar juro composto para a parte inteira e juros simples para a parte fracionária, gerando um juros maior do que o normal? Os juros é esse aqui, na convenção exponencial. Mas você vai lá e acaba pagando mais. Por isso que vocês não entendem como que funciona o empréstimo do banco em geral. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês no GeoGebra. Algum de vocês já conhecia essa convenção linear? Interessante que a minha professora do técnico em contabilidade era muito boa. É uma das melhores professoras que eu tive na vida e eu nunca mais vi uma professora tão boa quanto essa dando aula, sim, escola comum. E ela nunca falou disso pra gente. Ela falava que o juro composto era mais vantajoso a partir do tempo maior que 1, mas a convenção linear ela não falava. Pessoal, desculpa aparecer um negócio de política na tela, mas o Bing que faz isso. Tem dia que aparece bichinhos. Vocês estão muito quietos hoje, pessoal. Só o Dimitri e a Milena que estão falando alguma coisa. Hoje eu preciso de ajuda para não dormir. O que eu ia falar para vocês? Milena, depois... Milena não, Maiara... Depois a gente precisa atualizar e, em lugar de ficar mandando vários links, a gente pode mandar só o link do site, que lá no site a galera consegue entrar em todas as redes sociais. Vou mostrar depois o site do Podemos para a galera entender. Bom, então vamos lá. Não, hoje eu tô horrível, vocês vão me desculpar, hoje eu tô uma nhaca. Nossa, apertei no lugar errado, não faz mal. Bom, isso aqui é o GeoGebra, tá? O GeoGebra, ele tem vários materiais que você pode pesquisar tudo de matemática. E ele mostra de forma interativa. Então, você pode colocar um tema aqui no procurar e ele vai te passar o tema que você quiser.
Eu vou colocar juros compostos vezes juros simples para ver se eu encontro alguma coisa. Toda vez eu encontro alguma coisa. Olha aqui, ó, exatamente o que eu queria. Olha aqui. Ele colocou as duas fórmulas, não sei se vocês estão enxergando, onde que eu estou com o mouse, a fórmula do juro composto e a fórmula do juro simples, tá? A fórmula do juro composto é capital 1 mais... deixa eu recapitular. Eu falo, não decora as coisas, mas isso aqui é bom decorar. Montante para juros simples é capital vezes 1 mais IT, e para juro composto é capital vezes 1 mais I elevado a T, tá? Isso aqui é diferente, juro simples e juro composto. Essa função aqui, se você fizer montante em função do tempo, é uma função linear, uma função afim. Uma função afim. E essa função aqui é uma função exponencial. Se você fez um bom ensino médio, você sabe a diferença de uma função afim e de uma função exponencial. Tá? E aqui no GeoGebra, eles plotaram essas duas funções. Aí, só que eu tenho que dar um zoom aqui para ficar mais visível. Deixa eu colocar aqui. Não é o que eu queria ainda, mas... Bom, é claro que não faz sentido o tempo negativo, né? Então, eu vou ignorar o que está para trás do eixo X. E está exatamente aquele desenho que eu fiz, ó. Exatamente aquele desenho, o juro simples, juro composto. Quando é igual a 1, eles se encontram. É que aqui também não dá para ver por causa do valor. Não tá bom isso aqui, não. Assim, é bem complicado porque o juro simples é maior, bem pequenininho, bem no início. Aqui também tem um outro desenho aqui. Não vou achar nada bom no GeoGebra Tube, não. Vamos colocar um... Juros simples, deve ter, mas deve estar em outra língua. Juros simples versus juros compostos. Quero mostrar para vocês um gráfico bem desenhado. Todos os lugares que você for, você vai achar aquele gráfico. Só que do jeito que o gráfico é feito, você só consegue perceber a diferença exagerado. Olha aqui o juro simples e o juro composto. Estão vendo os gráficos? Olha aqui. Não dá para você perceber que o juro simples, em algum momento, é maior, porque não, é só no começo. O juro composto, ele estoura, ele arrebenta. Olha, o juro simples só no começo, que é mais vantajoso. Só que você teria que exagerar para conseguir aparecer aquela curva. Olha aqui, ó. Essa curva, tá vendo? Essa curva aqui está mostrando quanto que o juro simples é maior que o composto. Aqui é quando n igual a 1, quando t igual a 1. Então, só olha os desenhos aqui. É porque quando você faz o desenho de verdade lá no GeoGebra, é muito complicado perceber essa diferença, tá? É muito complicado perceber essa diferença. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre convenção linear. Não tem nada sobre convenção linear. Tá, vamos voltar lá para a coisa. O banco inventou um jeito de sair na vantagem, né? Então, aqui tem um texto, é bem interessante, ó, explica por que convenção linear, convenção exponencial, faz a conta na unha, e no final eu coloco a fórmula, tá? Aqui eu coloco a fórmula, aquela que eu coloquei. Depois vocês olhem nesse texto aqui, vou disponibilizar para vocês, tá? Vamos fazer um exercício.
Exatamente o que eu falei aqui, ó. Um certo capital 2.500 foi aplicada a taxa de 10% ao mês, com capitalização mensal. Qual o valor do montante recebido? Só não falei o tempo. Aqui tinha que falar o tempo. O gráfico que eu falei para vocês está aqui, tá? Aqui é quando o tempo é igual a 1, o juro simples é maior. O juro composto dispara sendo maior. Vamos lá. Questão de Sesgran-Rio para técnico bancário da Caixa Econômica Federal. O gráfico, olha para você ver como é uma questão que, sem essa aula aqui de hoje, você vê, o pessoal não veio na aula hoje. Eles querem fazer concurso, eles pagam, às vezes, um curso horrível. E olha, eu preparei hoje a aula sobre desconto simples, desconto composto. O material que tem na internet é horrível, é muito ruim. Se vocês pegar o material sobre desconto simples e composto, na internet, 90% é lixo. Que os caras não explicam absolutamente nada, não colocam nada, eles só põem a fórmula e falam: desconto racional é isso, desconto comercial é isso, desconto composto é isso. Então é lixo, é uma porcaria, não vale nada. Você não aprende nada, entendeu? É muito ruim o material que você tem pela internet. Tá? Essas apostilas que eu estou baixando no negócio do Facebook, os caras estudam aquilo lá, eles acreditam que eles vão passar, entendeu? E eu vou contar um negócio para vocês. Meus alunos, eles costumam tirar medalha em tudo quanto é Olimpíada. Mas não é porque eles são bons, é porque a maioria não está aprendendo nada, entendeu? Isso eu noto que é um fenômeno que tem por aí, entendeu? Então, como a maioria está muito ruim, se você tiver um pouquinho, se você souber um pouquinho, você vai melhor que os outros. Eu reparei isso quando eu saí da faculdade e eu tinha consciência que eu não sabia muita coisa. Aí eu fazia as provas, passava em primeiro. Eu falei, não é possível. Eu não sei nada, entendeu? Como que eu estou passando em primeiro lugar? Entendeu? Aí eu fui reparar que eu passava em primeiro, porque eu não sabia nada e os outros sabiam menos que eu. Então eu sempre usei isso para fazer que meus alunos passassem nas provas. E eles passam, a vida inteira passaram. Entendeu? O tanto de medalha que eu consigo em Olimpíada e de aluno entrando até em medicina é muito mais pela pouco conhecimento das pessoas do que pelo autoconhecimento dos alunos, entendeu? Se vocês pegar o material que tem pela internet dessa matéria aqui, é horrível. Esses concursos, eles cobram para vender apostila para você e é uma porcaria. E as pessoas não acreditam. As pessoas acham que assim, o meu método de aprender matemática é esse. Acontece que matemática não dá para aprender querendo. Matemática financeira, quem quiser aprender usando fórmula, nunca vai conseguir aprender matemática financeira. Pode gritar no que eu estou falando. Você não vai aprender matemática financeira se você quiser decorar a fórmula. Olha essa questão aqui. Ó. Você vê que não adianta a fórmula. O gráfico a seguir representa a evolução dos tempos do montante a juros simples e do montante a juro composto. É aquele mesmo gráfico que eu fiz. Aqui é o capital inicial, aqui é o juro simples, aqui é o juro composto, aqui é 1. Exatamente aquele gráfico que eu falei para vocês. Questão da Sesgran-Rio, que é a banca que faz esse concurso. Ambos a mesma taxa de juros. M é dado em unidades monetárias e T na mesma unidade do tempo que se refere à taxa de juros utilizada. Analisando o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a juros. Então, para o credor é para quem está emprestando dinheiro. Composto sempre? Não, falso. Juros simples é mais vantajoso quando o tempo é inferior a 1. Composto se o período do empréstimo for maior que a unidade de tempo. Falso, né? Se o empréstimo for menor que a unidade de tempo, o simples é mais vantajoso. Simples sempre, falso também, óbvio. Simples se o período de empréstimo for maior que a unidade de tempo, é falso. Simples se o período for menor que a unidade de tempo, é letra E. Certo? Eles ainda deram o gráfico para ajudar vocês, mas nem precisava ter dado. Tá? Ok? Deu para entender isso aqui? Alguém tem uma pergunta disso? Esse tipo de questão. Esse tipo de questão muita gente erra.
tá? É uma questão bem simples, tá? E muita gente erra. Ela é da CES Gran Rio, da banca da prova. Por que será que tá isso aqui? Isso aqui acho que não tem nada a ver com a matéria. As questões meio bagunçadas. Não vou fazer essa questão que é da CESP. Parece que tem mais questão da CESP. Eu não organizei muito bem as questões. Tá? Eu vou dar um outro exemplo Deixa eu mostrar o livro que eu falei para vocês. Olha, eu procurando livros na internet, nos sites de escanear, eu só achei um livro que é fácil vocês acharem, que é esse daqui. E eu achei um livro muito bom. Tem outros livros também, mas não são bons. Ele não é muito atual, tá? Tem algumas tendências que caem em questões de concurso, ele não é tão atual, mas ele ó, Aprendendo Matemática Financeira, certo? Então, teoria e mais de 350 questões com gabarito. Então, é um livro bem legal, tá? Se alguém quiser tirar um print aí, vale a pena o livro, tá? O livro tá bem escrito, tá bem interessante, certo? E muito bom esse livro. Ele tem 511 páginas, sim. Só que a maioria é exercício, né? Ele deve ter milhares de exercícios. Quer ver? Aqui acho que fala quantas. Mais de 350 questões com gabarito. Não, mas eu quero mostrar a estrutura do livro. Eu quero explicar um jeito para vocês entenderem matemática financeira. Deixa eu ver se pelo. Ó, você vê que só nessa página aqui que começa. Ó, ele começa falando de regra de três, de porcentagem, que eu não falei, depois juros simples, depois juros simples, desconto simples, equivalente capitais, juro composto ali. Ele fala da convenção linear, convenção exponencial. Página 75, página 76, ó. Taxa efetiva e nominal, taxa aparente real, desconto composto, equivalência, depois rendas certas ou É anuidade. um livro completo, então. É um livro completo, não é o melhor possível, mas é um livro legal. Vamos ver o que ele fala de convenção linear exponencial, 75. Não adianta pesquisar para aquele cantinho que não. Aí. Aqui explica, ó, períodos não inteiros. E olha para você ver, ele conversa com você. Então é interessante ler, porque, olha, ele está falando o porquê das coisas. Então aqui ele está falando de convenção linear, aqui é a convenção linear, aqui é a convenção exponencial. E ele explica. Não está tão bem explicado também essa parte, não. Essa parte não está tão boa, não. É. Ele nem colocou a fórmula, ele fez usando a lógica. É bem interessante o livro, tá? Deixa eu só fazer um resumo do que cai, do que tem, o que é matemática financeira, tá? Eu acho importante, eu não fiz isso até hoje, mas para quem quiser aprender matemática financeira, tem que ter isso aqui na cabeça, tá? Vamos ver o que é matemática financeira. Então, tem uma parte que às vezes eles chamam de matemática comercial, nossa, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Não sei o que aconteceu. Não está querendo escrever? Vai. Peraí, pessoal, vamos tentar entender o que está acontecendo. Nunca aconteceu isso? Aí, tá vendo? Alguém sabe o que é isso?
Não é o melhor que tem, viu, Natália? Mas é o possível. É esse aqui. Aprendendo Matemática Financeira, Luiz. Vocês acham para baixar na internet? Certo? Uai, aqui tá escrevendo ali, não tá? Não sei o que aconteceu com o meu arquivo. Não tá escrevendo nele. Deixa eu fechar e abrir de novo. Só deu um tilt aqui. Eu vou abrir de novo o arquivo. Não, mas se vocês olharem as apostilas, é horrível. Eu quero ver se alguma das aulas. O melhor que tem é aquele Progressões em Matemática Financeira. Peraí que eu abri o arquivo errado. Abri o arquivo que eu vou mandar para vocês, o bonitinho. Esse aqui é para rabiscar. Não entendi o que tinha acontecido aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês quiserem estudar matemática financeira, tem uma parte que a gente chama de matemática comercial. E ele é estudado nos cursos de matemática financeira. Que o professor vai começar falando de razão, proporção, divisão proporcional, e junto com divisão proporcional tem a regra de sociedade. Tem gente, mas Otávio, você não está ensinando regra de sociedade num curso de matemática financeira? É que, em geral, regra de sociedade é a matemática comercial. Depois, porcentagem, não, regra de 3 primeiro, e porcentagem. Esses assuntos são geralmente chamados de matemática comercial. Depois, a gente vai começar falando o seguinte: o basicão. O que é o basicão? O primeiro, você vai falar de juro simples, que eu falei na minha primeira aula. Segundo, juro composto, que eu falei na segunda aula. E o terceiro, você vai explicar o que são as taxas equivalentes e as taxas proporcionais. Depois, você vai falar do juro simples versus juro composto, vai comparar os dois, certo? Às vezes aqui na taxa você fala da capitalização infinita, que chega naquele número de Napier, mas é um pouco mais profundo, tá? Depois do quinto, é o que eu vou falar quinta-feira, são desconto simples e composto, tá? Desconto simples e composto. Que é o desconto? Eu tenho um cheque aqui hoje e eu quero descontar esse cheque. Só que esse cheque está pré-datado para daqui a 2 meses. Eu quero descontar hoje. Então, eu chego lá no banco, o banco me paga sem descontar da conta de quem está me devendo. Só que o banco me dá menos dinheiro. Essa quantidade a menos é chamada desconto. Tá? Desconto não é... Tem gente que vê lá desconto simples composto, só acha que é o desconto que você vai levar 20% de desconto, por exemplo. Não é isso. Tá? Desconto simples composto fazer de trás para frente o juro. E o sexto assunto é o chamado equivalência de capitais, que é a questão, estuda o fluxo de caixa. Bom, isso eu vou falar quinta-feira e segunda-feira que vem de equivalência de capitais. Mas depois tem mais outros assuntos, tá? Há outros assuntos, são rendas, tá? Que é um outro assunto que a gente vai estudar, por exemplo, quando você empresta dinheiro e você parcela. Vamos supor, eu pego 20 mil reais e eu vou pagando esse 20 mil reais em várias parcelas. Isso, o que vocês aprenderam até agora comigo, vocês não conseguem descobrir. Por exemplo, eu peguei 50 mil reais emprestado e eu vou pagar em 100 parcelas. Dou uma taxa de juros. Quanto que é minha parcela? Não dá para simplesmente dividir, fazer o juro composto e dividir por 50. Isso não funciona.
Se você fizer isso, às vezes vai ter alternativa lá para você marcar X e vai estar errado, tá? Não é assim. Eu vou ter que explicar. A gente usa até algumas ideias de progressão aritmética e progressão geométrica. Outra situação é, eu estou todo mês aplicando dinheiro no banco. Aplicando a mesma quantidade. Aí daqui a 5 anos eu vou lá e retiro o meu dinheiro, tá? Então isso é rendas. Tem esses dois sistemas, um eu chamaria de empréstimo e o outro eu chamaria de capitalização, de aplicação, não tem como falar. Então esse é um outro assunto, rendas. O outro assunto é chamado amortização, tá? O que é amortização? Você tem uma dívida e você vai pagando ela fazendo pequenos depósitos. Esse depósito pode ser diferentes. Tem os principais sistemas que tem o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, que é a famosa tabela Price. Tá? Então, é isso que é um outro assunto de matemática financeira. E o último assunto básico é a chamada análise de investimento. Você quer saber se o investimento vale a pena ou não. Tá? Essa análise de investimento tem duas coisas, valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Tá? Isso daqui é o que cai no concurso de matemática financeira. Tem mais assunto. Só que esses assuntos aqui são basicamente tudo que você tem que aprender de matemática financeira para passar num concurso do Banco do Brasil ou de qualquer área. Esses assuntos que eu estou passando aqui, tá? A gente está ainda aqui, ó, falando disso daqui. Vou falar de todos esses assuntos. Não falei desse começo aqui. Eu estou falando disso aqui. Então, eu estou no comecinho. Tem gente que fica perdido. Se a pessoa for só fazer com fórmula, não faz o menor sentido, tá? Ok? Alguma pergunta a respeito disso aqui? Não só para o concurso, mas a vida toda, né? A pessoa saber, né? Não, isso aqui é para a vida, principalmente esse basicão. Tá? Isso que eu falei, muita gente não sabe que tem essa convenção linear. Deixa eu mostrar para entender uma coisa, por que isso aqui funciona. Tá? Vamos lá. Lembra que eu expliquei de taxa equivalente? Então, eu quero saber... Hoje eu não estou legal, tá? Hoje eu não estou legal, então minha aula não está tão boa. 10% ao mês, eu quero saber equivale quanto por cento ao ano. Isso foi o que eu falei na aula passada. Então veja, 10% ao mês, eu posso usar aquela relação. 1 mais i elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa mensal é igual elevado a 12 é igual a 1 mais i taxa anual. Lembra que eu falei que você podia usar essa relação? Um mês, um ano é igual a 12 meses. Então, se eu somar 1 mais i elevado a 12, eu acho a taxa anual. Então, 1,1, né, porque 10% elevado a 12, é igual a 1 mais a taxa anual. Então, 10% ao mês não é 120% ao ano. 10% ao mês é isso daí. É 1,1 elevado a 12 menos 1. Então, a taxa anual vai dar 2,1384. A taxa anual é de 213,84%. Então, veja bem, 10% ao mês é 213,84% ao ano em juro composto. Isso. Finalizei, mas estou explicando de novo aqui a taxa, certo? Estou explicando aqui equivalência de taxa, tá? Isso aqui é equivalência de taxa. 1 mais a taxa mensal elevada a 12 é 1 mais a taxa anual. Então, o que eu fiz aqui? Em juro composto, as taxas são equivalentes. Agora, juros simples, 10% ao mês é 120% ao ano, em juros simples. Certo? Sim, posso explicar ao contrário. É até interessante explicar ao contrário. Vamos lá. 120 é bom explicar ao contrário.
que você vai entender o que eu quero falar, tá? 120% ao ano, eu quero saber quanto que é a porcentagem ao mês, certo? Em juros simples e juro composto. Vamos lá. Ó. Então, 1 mais a taxa mensal elevado a 12 é 1 mais a taxa anual elevado a 1, né? Estou comparando. Bom, então, 120% ao ano é 1,2, certo? Então, se eu somar 1 mais I, vai dar 2,2. Vou pagar isso. Então, você está quietinha, Mayara. 1 mais IM é igual a raiz 12 de 1 mais 1,2, 2,2. Deixa eu pôr passo a passo, que é mais fácil de vocês entenderem. Então, 1 mais 1,2, que é a taxa anual elevada a 1, elevada a 12. Então, 1 mais a taxa anual elevada a 12 é 2,2. Eu estou fazendo o contrário, Jamile. Então, 1, taxa anual é igual a raiz 12 de 2,2. Vocês já viram que a Sesgran-Rio coloca os valores lá para você calcular. Depois a gente vai fazer questão do Sesgran-Rio. Estou tirando a raiz 12 na calculadora. Vai dar 1,0679. Então, a taxa mensal é igual a 6,79%. Então, presta atenção. 120% ao ano é 6,79% ao mês em juro composto. Em juros simples, é 10% ao mês. Vocês notaram que juros simples é mais vantajoso que juro composto para o banco nessa situação? Por que isso aqui acontece? Porque 120% ao ano, eu estou falando em capitalização anual. Quando eu passo para capitalização mensal, o mês é menor que o ano. Então, quando eu faço esse caminho inverso, Jamile, a taxa de juro simples acaba sendo maior que a do juro composto, porque aqui o tempo é inferior a 1, certo? Então, isso é estranho, né? 120% ao ano é 7,79% ao mês. Isso eu estou falando de taxa efetiva. Estou falando de taxa real. Eu não estou falando daquela taxa de mentira, tá? Da taxa nominal. Aquela taxa de mentira é diferente, tá? Então, 10% ao mês equivale a 213,84% ao ano. Para você fazer taxas equivalentes, você faz assim, tá? Taxas equivalentes é só para juro composto. Você faz da seguinte forma. Taxas equivalentes. Vamos comparar tudo em relação ao ano, tá? Um ano é 12 meses. É 2 semestres. Vamos por semestre. 2 semestres. Vamos por trimestre. É 4 trimestres. São 12 meses. São 360 dias. Então, você pode fazer esse tipo de equivalência para converter taxa, certo? Você pode fazer esse tipo de esquema. Então, vou te dar um exemplo. Quanto por cento ao ano vamos complicar um pouco. Quanto por cento ao trimestre é 40% ao quadrimestre? Não dá para fazer isso sem usar a calculadora, tá? Bem complicado fazer isso aqui sem calculadora. Mas eu posso usar a seguinte relação. 1 mais i elevado ao trimestre elevado a 4 é igual a 1 mais i elevado ao quadrimestre elevado a 3. Por quê? 4 trimestres é um ano. E 3 quadrimestres também é um ano. Então, eu posso
escrever desse jeito aqui. Entenderam essa relação? Por quê? 4 trimestres é 3 quadrimestres. Então, esse tipo de coisa eu posso fazer. Então, 40% ao quadrimestre. Então, 1,4 elevado a 3 é igual a 1,1 elevado a trimestre. É claro que na hora da prova, você não vai conseguir tirar a raiz quarta de 1,4 elevado a 3. Ah, isso aqui é bem complicado. Eles vão ter que dar algum valor lá na hora da prova. Tá? Então, se não te der um valor na hora da prova, você não consegue resolver esse tipo de coisa. Tá? Então, 1,4 elevado a 3 e tirar a raiz quarta agora. Então, vai dar 1,28705. Então, a taxa trimestral é igual a de 28,71%. Arredondei para cima, viu? Então, 40% ao quadrimestre é 28,71% ao trimestre. Certo? Certo. Tem gente que podia pensar que é 30, né? Você faz as contas lá e chega no 30. Eu daria para achar que é isso. Mas não é. Eu vou passar um problema. Viu, Jamile? Você perguntou das taxas. Eu vou misturar as taxas com a convenção linear. É o seguinte. Eu peguei um capital de R$ 1.500. E eu quero... Eu vou pagar ele a taxa de 100%, 100% não, 120% ao ano com capitalização mensal. Eu quero saber quanto que eu vou pagar daqui a 4 meses, e deixa eu ver um número redondo e 12 dias na convenção linear. Vocês vão me falar, mas na prova, Jamile, eu vou ver se eu marco uma outra aula para a gente resolver questões de taxa. Tá? Você não conseguiu fazer nenhuma de qual assunto? De qual? De taxa? Ah, tá. Então, vamos entender isso aí. Depois eu explico de novo taxa, tá bom? Hoje eu não tô bem. Então, vamos lá. Quando eu falo que é 120% ao ano com capitalização mensal, toda vez que isso aparecer, essa taxa aqui é uma taxa nominal. Toda vez que falar taxa nominal, não é uma taxa verdadeira. Taxa nominal é a taxa que dá o nome àquela coisa. Tá? Aqui lá eu pus a aula 2, mas é a aula 3, viu, Jamil? Depois eu mandei o PDF corrigido. Até quando o pessoal postou lá, eu atualizei esse arquivo. Tá? Então, taxa nominal é a taxa que dá o nome. Ela é uma taxa falsa. 120% com capitalização mensal, a gente já fez agora há pouco. Isso equivale a 213,84% ao ano. Por quê? Porque isso é um jeito do banco te enganar. É um outro jeito. Ele coloca que é 120% ao ano capitalização mensal. Isso significa que é 10% ao mês. A taxa é proporcional. Essa é uma taxa nominal. Ou seja, é uma taxa falsa. Tá? Então, a taxa é falsa. Então, aqui é 10% ao mês. Tá? A taxa nominal é proporcional. Eu quero pagar na convenção linear em 4 meses e 12 dias. Então, o que eu vou fazer?
para achar o montante, eu vou usar os 4 meses em juros compostos e os 12 dias em juros simples. Tá? O que é 12 dias? É 12/30 do mês. Tá? 12 dias, concorda que é 12/30 meses? Concorda comigo? Sim. 12 dias é 12/30? Sim. Ou seja, 0,4 meses. Então vamos lá. A fórmula da convenção linear, eu vou misturar a parte inteira e a parte fracionária. Vou usar a fórmula de juro composto para a parte inteira e juro simples para fracionária e multiplicar tudo. Eu esqueço toda hora o capital aqui. Então, o montante é igual ao capital de 1.500 vezes a taxa é de 10%, 0,1. Então, 1 mais I, 1,1 elevado a 4 vezes 1 mais 0,1 elevado vezes 0,4, que 12 dias é 0,4. É só fazer essa conta. 1.500, 1,1 elevado a 4, eu já decorei. De tanto que eu faço. Eu até decorei que é isso aqui. E isso aqui é 1,04. É só multiplicar tudo isso aqui. Eu vou achar o montante. Tá? Então, esse é o montante. Jamile, fala um exercício que você não conseguiu fazer para a gente fazer aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Tá bom, deixa eu procurar aqui. É porque, como não tem gabarito, eu fui resolvendo e saía cada número que eu ficava assim, não deve estar certo. Eu fiquei muito na dúvida. Não, mas pode ser que os números sejam estranhos mesmo. Olha, essa 8, a número 8. O que fala? Fala assim, em que prazo a quantia de 120 mil a 4% ao mês, 120 mil a 4% ao mês, renderá de juros compostos a importância de R$ 90.535,71. Não, renderá de juros. Então, isso é juro, né? Não, Renderá, renderá de juros compostos a importância de, isso, é os juros. 90.500, isso. Então, o que eu faço? Isso é importante você perguntar isso, porque isso vai aparecer em tudo quanto é lugar. Tá? Eu não pus exemplo. Toda vez que tiver o tempo, vai cair em logaritmo. Toda vez. Ou vai ter que ter uma tabela para você resolver. Então, vamos lá. O montante é o quê? Montante é o capital mais juro. Então, o montante é 210.535,71. Esse é o montante. 210.535,71. E o capital é 120 mil. 1 mais I é 1,04 elevado a T. Bom, então 1,04 elevado a T é igual a esse numerão dividido por 120 mil. Eu vou explicar o jeito que a minha professora ensinou a fazer isso aqui sem logaritmo. Tá? 210.535,71. Isso é da aula 2, né? É da aula 2 mesmo. Aqui tá a aula 2. No caso, esse 210 aí é resultado do capital mais os juros, né? O montante é o capital mais os juros. Certo. Não estou entendendo por essa infração aqui. Isso aqui dá 1,75446,425. Por aí. Então, veja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar 1,4 elevado a quanto dá aquilo. Tá? Como é que eu faço isso? Eu posso ir multiplicando 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 até dar. Então, vamos pegar uma calculadora aqui. Vamos ver. Vamos pegar uma calculadora. Porque o negócio, esse computador aqui trava. Vamos lá. Calculadora.
online. Você viu que já apareceu ali na busca calculadora HP12C online. Calculadora online. Justo ela. É, HP12C. Então, olha o que eu quero fazer, Jamile. Eu quero saber 1,04 elevado a quanto dá aquele numerão, 1,7 e pouco, tá? Então, 1,7544. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 1,04 vezes 1,04. Chegou no valor que eu queria? Não chegou. Vezes 1,04 vezes 1,04 até dar o valor que eu quero. Ó. É 1,7, né? 1,77. Não chegou ainda. Parece que vai ser bem mais difícil do que a gente imaginava. Em geral, eles põem 24, 48. Olha ali. Está chegando. Passou. Não deve ser isso aqui, né? Quanto que deu ali? 1,75. Então, vai precisar dessa quantidade de meses aqui para chegar perto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Então, será que o T é igual a 14? Os números são esses mesmo, Jamile? Eu copiei certo? São 120 mil capital e juros compostos, rendeu os juros compostos 90.535,71, isso mesmo. Por que será que pôs um valor redondo e não deu certo? Bom, T vai ser 14. Agora, como que eu faria isso com uma calculadora? Eu tiraria log dos dois lados. E às vezes você vai ter que fazer isso, viu? Porque às vezes só dá para resolver usando o log. O que eu noto da prova CES-Gran-Rio? Não precisa saber log. Tá? Bom, então eu vou passar o T multiplicando. T vezes log de 1,04 vezes log dessa bagaça aqui. Então, log de 1,04. Vamos lá. Log de 1,04 dá 0,017, mais ou menos. E log daquele outro número ali, 1,75446425, vai dar 0,24414. Eu vou dividir esse valor 0,24414 por 0,017. Deu? Hã? Não, é que fiz bobagem. 14,36. Então. Então é isso mesmo. 14,36. Então, deu mais ou menos o que eu tinha. Então, o tempo é 14,36, né? Que é o que a gente fez aqui, mais ou menos. Certo? Olha para você ver. Aqui tem os valores de juros, olha. Juro composto, juro, dá para fazer juro composto aqui. Agora, não sei que jeito que funciona, né? Porque HP usa o sistema polonês reverso de digitação. Eu vou explicar depois como é que funciona o sistema polonês reverso. E aqui, a taxa, aqui as conversões, olha. Tudo isso aqui é de matemática financeira. Não, daqui para do S até desse até esse. É de matemática financeira. Se tiver alguma dúvida específica, semana que vem eu vou explicar os juros, tá? O desconto.
ficou muito bom a aula de desconto. É que hoje eu tô uma bosta. A aula de desconto ficou bem legal. Tá, eu acho que eu vou até mandar o arquivo antes. Eu confesso que eu fico meio desanimado com a baixa audiência da aula, sabe, pessoal? É uma aula, eu gasto muita energia para fazer. Olha o material do desconto, ó. Eu explico direitinho o que é o desconto simples, o que é o desconto composto, ó. Desconto simples comercial bancário. Tá bem explicadinho, o texto ficou muito bom também, tá? Aí, depois vocês dão uma olhada. Eu quero ver se eu melhoro esse texto com o passar dos anos, tá? Mas já vale o esforço, já. Não, mas o texto tá bom. O texto tá melhor do que a maioria, do que 90% que você acha na internet, ó. Se você der um Google ali e colocar, olha para você ver como o negócio é horrível, tá? Não, para ensinar esse tipo de tema é só dar a fórmula mesmo. Não tem. Não, ó, você vai ver, desconto racional e bancário e comercial. Você põe lá um Enter PDF. Você põe um Enter PDF, o negócio é horrível, entendeu? Não é básico, não é ruim, entendeu? Bom, esse aqui até que tá parecendo melhor, porque tem um texto, tá? Mas tudo bem, ó. Os caras colocam ali e ó, só deu a fórmula, não explicou nem o porquê da fórmula. E aí ainda não tá no menos pior. Olha o jeito que fala, nem explica muito bem. Em geral, mal feito, horrível. Entendeu? Você olha é tudo desse jeito. Aí, olha as fórmulas. Olha o que está escrito aqui, ó. VN, ID, ND. Aí, se você pega outro material, as letras são totalmente diferentes. O material é, em geral, um lixo. Entendeu? Tem uns que até são bons. Aqui lá tem um texto inicial, mas a maioria, as pessoas nem explicam por quê. É muito ruim. E por isso que ninguém passa em nada. Ó, aqui ainda tem um texto ainda. Até que vocês estão dando sorte. Esse aqui explica o porquê. Esse texto aqui parece que está bom. Esse texto conversa com você, explica o porquê. Esse texto pode ser que seja bom. Esse texto está parecendo legal. Tá legal, sim. Eu acho que Depois do seu aviso, eles mandaram um PDF. não, mas assim, a maioria do que acha na internet é horrível. FGV deve ser bom também, mas assim, eu achei muita coisa ruim na internet. Muita coisa boa também tem, só que na internet é difícil de achar, tá? Ok? Deixa eu mostrar uma outra coisa, a última coisa dessa aula. O site do Podemos, ele tá funcionando, tá? Então é mais fácil, viu, Mayara? É mais fácil sempre. Engraçado, o Thiago não veio hoje, depois preciso entender por quê. Por que será que hoje a galera do Podemos não veio, Mayara? Questão 8, Natália. Mas mesmo assim tem gente que não faz. Você quer esse rascunho aqui, Mayara? Natália? Peraí. É isso aqui que você estava querendo, Natália? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Hoje eu tô passado, não tô. Otávio, me explica só uma questão aqui. Diga. Naquele material da aula 2 que eu estou aqui, né, analisando. Quando ele coloca, assim, 6 meses e 20 dias, que é o período, né, a juros compostos, eu tenho que converter tudo isso para dias
Ou como é que eu coloco exponencial esse valor de 6 meses e 20 dias? Olha, depende. Você tem que ver qual é o regime de capitalização. Você sempre vai converter no regime de capitalização. Aí tá falando que a capitalização é mensal? É, a taxa mensal. É. Mas o que tá falando aí? Leia para mim, Está falando assim, Natália. a taxa mensal foi empregada a juros compostos, a importância de 180 É. mil. Para Você acumular em tem. 6 Se estiver falando convenção linear, convenção exponencial, aí não precisa converter nada. Se não tiver, você vai ter que converter isso aqui em 6 meses e 20 dias é 20 e 30 avos. Uhum, Então, ou seja, 2/3, né? Então, você vai ter uhum. 6 meses e 2/3, tá? Então, é E complicado. aí, no caso, eu não posso levar dessa forma, eu tenho que resolver. Não, você pode levar dessa forma. Só que se não tiver calculadora, né? Você tem que fazer Né? 1 mais i elevado a 6, 6 e 2/3. Se você não tiver uma calculadora, uma tabela, como é que você leva a um número fracionário? É complicado, né? Entendi. É complicado. Mas você sempre tem que converter. Agora, se for juro simples, aí você converte o que você quiser. Se for juro composto, você tem que converter sempre no tempo do regime de capitalização. Tá? Mas deixa eu Tá. mostrar aqui no site onde vocês podem estudar. Veja. Entrou no site, foi lá em oportunidades, tá vendo? Aqui tem tudo. Inscreva-se aqui, o grupo de WhatsApp, os vídeos de matemática financeira e estatística. Aí você clica ali, tem cada aula aqui. E eu quero ver se eu ponho o curso inteiro. Eu quero ver, Natália, se eu faço umas aulas de resolução de exercício. Eu acho que vai ser mais produtivo também. Aí aqui tem tudo, ó. Aula 1, aula 2, aula 3. E revisão das aulas 1, 2, 3, 4. Então, é a aula que vocês assistiram, né? Se você clicar aqui, vai para o SlideShare. Tem gente que não conseguiu baixar. Você tem que entrar no SlideShare usando teu LinkedIn, senão você não vai baixar. Só criar um LinkedIn, não precisa pôr nada no LinkedIn, tá? Então, e aqui está o arquivo PDF inteiro. Ó. Só você entrar aqui, tá? Então, aqui tem todas as aulas dadas, ó, tudo certinho. E aí vai ter o curso de matemática financeira inteiro aqui. Quero ver se eu resolvo exercício. Só que eu tinha que ter tempo, né? Eu precisava regular o meu sono, tá? Pessoal, mais alguma pergunta a respeito? Ah, e só um detalhe, aqui também tem as redes sociais do Podemos, ó. Viu, Mayara? Quando for passar para o pessoal, tá tudo aqui, ó. Todas as redes sociais. Estatística também. Alguém tem alguma pergunta? Desculpa, a aula de hoje foi horrível. Estatística está aqui. Melhor passar o site. E aí no site a pessoa... Não, mas não foi tão bom não, viu, Dimitri? Eu tô acabado. Eu não dormi direito. Pessoal, eu vou aguardar a aula de estatística para ver se entra alguém diferente. Se não entrar, eu quero combinar com vocês de dar essa aula na quarta-feira, às 8 horas da noite. Vamos ver se entra gente, se entra gente diferente, a gente faz agora mesmo. Porque eu não tô aguentando, eu tô muito mal mesmo. Porque eu não dormi essa noite, praticamente. Eu dormi das 6 até as 2. Não sei se vocês estão vendo, eu estou falando tudo Jesus. Eu estou chamando urubu de meu louro, estou falando tudo trocado. Jesus Genésio, mendigo de Vossa Excelência.
Então, se não der conta, vai ficar para hoje. Não, mas vamos esperar se entrar mais alguém. Eu estou salvando o chat ainda. Não estou dando conta. Eu acho que eu vou regular o sono. É porque eu tentei regular o sono à força, sabe? Eu tentei regular o sono. Não, mas já fica marcado, quarta-feira às 8. 8, pode ser quarta-feira às 8h10, por causa do tempo de eu passar da outra aula. Eu tentei regular meu sono. O que eu fiz? Eu fui fazendo um esquema e eu estava dormindo nesses últimos dias. Eu fui dormir tudo 6 horas, 8 horas. Tem um dia que eu fui dormir 4 horas. Então, isso está me deixando meio perdido. Mas tá ajustando, tá ajustando. Pessoal, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Tem uma coisa, peraí. Tem uma coisa que pode ajudar vocês, que é isso daqui, tá? Pode parecer uma bobagem agora, mas depois vai fazer diferença. Eu faço um risco assim. E aqui é o dinheiro que eu peguei emprestado. Eu peguei um dinheiro emprestado, um capital. Esse capital entrou para mim. E depois de uma certa quantidade de tempo, eu paguei um montante. Aqui são os meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Põe os números ali. Isso daqui eu chamo de fluxo de caixa. Eu não coloquei isso nenhuma vez porque eu ia esperar para explicar. Talvez, fazendo fluxo de caixa, resolva o seu problema. Você pode pôr assim ou assim. Você vai pôr assim se você for a pessoa, se for gente que pediu emprestado. Vamos dizer, gente. Claro que você pode emprestar para alguém. E assim se você for banco, né? Porque for banco, quando você empresta, sai dinheiro do teu caixa. Depois entra quando a pessoa paga. Se você for uma pessoa normal, você está entrando e está saindo. Esse desenho aqui vai ajudar vocês muito daqui a uns tempos, tá? Então, qualquer probleminha, vocês podem pensar em fluxo de caixa, igual aqui. Aqui, meu capital era 120. Depois de um certo tempo, meu capital virou 210 mil e tanto. Então, isso é o fluxo de caixa desse diagrama, tá? Pessoal, eu vou encerrar mesmo. Eu não aguento, eu não vou dar aula das 9, não. Eu não estou dando conta. Eu quero pedir 1000 desculpas para vocês, mas não vou dar conta. Já tô falando bobagem já. Então, eu vou ficar aqui para ver se vai entrar mais alguém, mas eu quero agradecer a presença de todos. Se alguém ainda não respondeu o chamado, fala no chat. Então, eu vou marcar, vai ser quarta-feira, às 8 da noite, tá? E quinta-feira vai ter aula normal, tá? Eu vou tentar não forçar, eu preciso regular. Eu acordei 2 horas da manhã, então, não vou dar conta mesmo. Pessoal, eu vou ali, já estou voltando, mas quem quiser já está dispensado. Eu não vou dar outra aula, tá? Só vou parar a gravação.